O envelhecimento é a mãe de todas as doenças. O envelhecimento começa no momento da concepção. 1 minuto depois, já estamos 1 minuto mais velhos. E quando nascemos, na hora do parto, estamos aproximadamente 9 meses de idade. Então, todo o minuto conta, todo o segundo conta. As pessoas passam a perceber e se preocupar com a idade depois de um certo número de anos, 40, 50, 60, números convencionados pela sociedade. Mas, falando do corpo, que é constituído de células, órgãos, tecidos e outros elementos, o que importa é o envelhecimento celular. O que importa é o envelhecimento do DNA, que está dentro das células. No momento da concepção, cada DNA do pai e da mãe que se juntam tem que ter informações suficientes para fazer uma pessoa como você. Informações completas de como produzir cabelo, órgãos, rins, olhos, criar células com características diferentes, com funções diferentes, baseadas em informação. Então, informação é a base de tudo. A informação do nosso DNA é quaternária. Comparando com o sistema de computação, os computadores têm um sistema binário, compostos de zeros e uns. Tudo que tem dentro do computador, na linguagem baixa do computador, são zeros e uns. Por isso se chama binário. Mas do DNA são 4 dígitos. Então imagine o volume de informações que podemos ter e necessitamos. O DNA tem que ter a informação de quando você deve parar de crescer, quando seu cabelo mudará de cor ou perderá a cor, quando sua pele vai mudar e assim por diante. Então, o primeiro cuidado que se deve ter é com o DNA. E a ciência moderna agora está mapeando o DNA para tentar identificar as doenças e problemas antes que elas se desenvolvam e criar um tratamento precoce ou preventivo para isso. Isso é bem interessante. E segundo pesquisas realizadas em Harvard por cientistas, e trazem muito boas informações. O Dr. David Sinclair está comandando pesquisas muito avançadas nesse sentido já há muitos anos. E foi identificado que o DNA ele tem um tamanho. E esse tamanho ele é muito importante, porque durante a nossa vida, eventos criam muitas vezes o rompimento do DNA. Eventos como traumas, meio ambiente, o que comemos, o que bebemos. Como um trauma pode afetar o DNA? Quando temos um grande estresse, um grande problema, o nosso corpo cria uma reação bioquímica, com hormônios, radicais livres e uma série de outras coisas que afetam o DNA. Nosso corpo está preparado para o estresse, mas para estresse de curta duração. Quando o estresse é muito grande, muito prolongado, estragos são feitos. Ou a pessoa pode ter assim uma ingestão muito grande de álcool, ou cigarros, tabaco, ou trabalhar num hospital, numa unidade de raio-x, está exposta à radiação, ou trabalha numa usina nuclear, ou está exposta a muita poluição, ou a luz do sol, que os raios ultravioletas também afetam o DNA. Tem muitos fatores que podem causar danos ao DNA. Então, se tivermos bastante atenção com esse detalhe, nossa vida vai ser mais saudável e mais longa. Porque cada vez que o DNA se rompe, ele se regenera. Mas cada vez que ele se regenera um pouco menor.
e um pouquinho de informação é perdida nesse processo. E ficam marcas do DNA. Os cientistas podem medir nossa verdadeira idade por essas marcas no DNA e prever quando vamos morrer, inclusive. A nossa verdadeira idade é a que está registrada no DNA. Então, por isso que uma pessoa às vezes pode parecer mais jovem do que a idade convencionada ou mais velha que a idade convencionada, porque a idade verdadeira está no DNA. E esses elementos ditam nossa qualidade de vida também. No passar do tempo, dos anos que somos expostos a muitas mudanças na vida, o nosso DNA vai perdendo tamanho, perdendo informação, e muitas vezes se perdeu tanta informação que a informação que resta não faz mais sentido, não tem mais conexão. E o DNA começa a produzir coisas que não estão programadas para fazerem parte do corpo. E essas coisas se transformam em elementos estranhos que o próprio corpo vai combater. E isso é o início de um tumor, muitas vezes de um câncer. Outras vezes, as informações não fazem mais sentido e começam a criar ordens confusas, originando Parkinson, Alzheimer e outros males. Portanto, ter essa atenção muito profunda sobre nossa saúde nos traz muitos benefícios, porque vamos imaginar que você tem uma árvore na sua casa. Se você molha as folhas da árvore, a árvore vai gostar. Se você molha os troncos, os galhos da árvore, a árvore também vai gostar. Você pode molhar os frutos e flores, a árvore vai gostar. Mas imagina se você molhar a raiz da árvore, colocar água nas raízes. A árvore inteira vai gostar. Você não precisa fazer mais nada. Então, comparativamente, usando essa analogia, usar cremes, injeções, tinturas, são bons. A pele vai gostar, o cabelo vai gostar, mas é como molhar as folhas da árvore. Ou colocar implantes, injeções, ou cirurgia bariátrica, tudo isso é interessante e traz resultados, mas é como molhar os galhos da árvore. Agora, se você se preocupa com o seu DNA, todo o resto do corpo vai ficar beneficiado. É como molhar as raízes da árvore. Portanto, cuidados com a alimentação, com os hábitos, são fundamentais. Os estudos científicos também mostraram que, analisando a idade geológica do planeta, que quando o planeta teve transformações e passou por desequilíbrios como a era glacial ou períodos extremamente quentes e devastadores, foi comprovado que o DNA da vida na Terra, não só dos seres humanos, como das plantas e micróbios e bactérias, o DNA se tornou mais forte. É como se tivesse um botão de liga e desliga, né? Quando as condições do meio ambiente se tornam muito austeras e nossa sobrevivência está em perigo, temos que ser super-homens. Então o DNA ele muda para o modo de sobrevivência e se torna muito forte, nos torna muito forte. E quando tudo está muito bem, tudo muito agradável, a temperatura está ótima, as árvores cheias de frutas e sombra, tudo é abundante, o DNA muda para o modo de procriação, expansão da família e da espécie, se come mais, se dorme mais e cria-se uma zona de conforto, mas ficamos mais fracos. Por isso foi entendido porque essas coisas que se faziam antigamente e que as pessoas, nossos avós ou bisavós, tinham hábitos e eram mais fortes, como tomar banho frio, comer menos,
não comer muitos açúcares e doces, não tomar refrigerante, ou mesmo sauna, que tem um contraste de calor e frio muito grande, exercícios extenuantes, jejum, todas essas coisas que simulam austeridades, dificuldades, nos tornam mais fortes. E isso está comprovado. Se você vai andar regularmente 1, 2, 10 quilômetros por dia, ou correr, ou dançar, ou ginástica, ou qualquer tipo de esporte, comparando com uma pessoa que está confortavelmente no sofá, comendo pizza, chocolate, sorvete, assistindo televisão o dia todo. Qual que é o resultado 2, 3, 4 meses depois? Uma pessoa se tornou mais forte, outra se tornou mais vulnerável e fraca. Então, isso são comprovações de como o nosso DNA reage ao meio ambiente e aos estímulos que nós levamos a ele. Portanto, fatores como hidratação. Outro grande problema é a grande ingestão de carboidratos e açúcares, porque isso leva a uma elevação da resistência à insulina. E as células conseguem absorver bem menos energia gerada por nossa digestão. Então temos mais fome, comemos cada vez mais e essa barreira cada vez sobe mais e cada vez menos energia chega às células. E dentro das células está o DNA. Então, termos cuidado com a alimentação é fundamental em conjunto com a prática de esportes regulares. Quanto mais, melhor. A ingestão de grandes quantidades de água e também a diminuição de açúcares. O jejum tem um papel muito, muito importante. Hoje se fala muito no jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente, ele proporciona ao corpo o tempo hábil para desintoxicar e criar hormônios de crescimento. Como se funciona? Existem vários tipos de jejum intermitente. 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas. Eu mesmo estou adaptado a 18 horas sem comer e 6 horas é um tempo que eu tenho para comer. Por exemplo, eu como a última refeição às 6 horas da tarde e a primeira refeição ao meio-dia. Se algum dia eu atraso e como às 7, no outro dia eu como a 1. Se como às 9, no outro dia eu como às 2. O que acontece durante esse período? Depois de comer, temos um período de 4, 5, 6 horas digerindo, depende do tipo de comida que você comeu. E essa digestão vai ser armazenada no fígado como glucose e vai ser liberada para o sistema do corpo pouco a pouco para ser transformada no pâncreas por insulina que vai ser distribuída para as células. Sem isso, morremos. Isso é fundamental no corpo. Então, depois de uns 6, 7, 8 horas, acordamos e pensamos, estamos com fome, quero um café da manhã. Mas o que ocorre é que ainda há um pouco de energia no fígado. O corpo pede antes de terminar, como você vai ao posto de gasolina colocar gasolina antes que ela acabe. Então esse restinho de energia que tinha no fígado é o que resulta em 2, 3 quilos a mais cada ano, ou que vai ser armazenado no pneuzinho, como se diz, né? Agora, se você não come, você entende que essa fome é psicológica, você tem muito mais energia armazenada no corpo do que você precisa naquele momento. Você toma água, ou mesmo que tome café, mesmo que não tenha açúcar, nem leite, nem nada, se é apenas café puro, preto. Então, o corpo ultrapassa o nível 0 e você começa a educar o seu corpo para ficar acostumado a produzir energia de gordura. Esse processo se chama ketose. A verdadeira ketose é isso. E depois de 12, 14 horas,
Isso varia de pessoa para pessoa, é claro. Mas o corpo também entende que se gastar toda a reserva que está armazenada em gordura no corpo, ele pode precisar de um dia de dificuldade. O corpo está sempre tentando preservar energia para um dia que tiver um problema. Nosso cérebro é primitivo nesse sentido. Então, o corpo começa a procurar dentro de si mesmo outras coisas para transformar em energia. E nesse momento, um grande detox começa, porque o corpo começa a usar células mortas, células fracas, bactérias, até mesmo tumores, ou metais que estão oxidando no nosso cérebro, como alumínio, zinco, ferro e outros, cobre. Tudo isso vai sendo transformado em energia e um grande detox ocorre. Isso se chama autofagia. Um japonês ganhou o prêmio Nobel em 2017 com essa tese da autofagia, uma coisa científica comprovada. E também depois dessa fase, o corpo começa a ter um grande aumento na produção de hormônio do crescimento humano. Por quê? Porque o corpo está começando a atacar os músculos, porque estão cheios de proteínas e açúcares. Mas o corpo tenta se defender de si mesmo porque o coração é um músculo. Então ele produz muito hormônio do crescimento para compensar. O mesmo hormônio que tínhamos quando éramos adolescentes, estávamos crescendo e precisávamos de muita energia. Então, com isso, sente-se um grande bem-estar, muita energia, muita vitalidade. E as pessoas perguntam, mas você não está fraco? E ao contrário, cada hora que se passa a mais no jejum, se sente melhor e com mais energia. E as pessoas também perguntam, mas você vai para gym, para fazer exercícios e como consegue construir músculos sendo vegano e em jejum? Era para você se sentir fraco e não ter energia e nem músculos. Mas justamente o hormônio do crescimento propicia esse incremento na musculatura, uma musculatura saudável, mesmo em jejum, porque o corpo recicla pelo menos 70% da proteína que está dentro do corpo. A gente não precisa de tanta proteína como dizem, porque quem está dizendo para você tomar proteína e shakes e isso e aquilo, são a indústria que está vendendo esses produtos. Por trás tem toda uma máquina que vai resultar em grandes lucros para algumas companhias. E o jejum intermitente é de graça. Então aqui são alguns assuntos que ajudam muito na qualidade de vida, na qualidade do DNA. Você juntando o intermittent fasting, ou jejum intermitente, com a prática de exercícios regulares, de preferência em jejum, e comendo de uma maneira mais saudável possível, não precisa ser super radical, porque muitas pessoas dizem, eu como saudável. O problema é que comem mais quantidades e mais vezes do que deviam. Nós somos uma espécie de aproximadamente 1 milhão de anos. 994 mil anos vivendo nas cavernas e nas florestas. Esses 5, 6, 7 mil anos em sociedade não mudou nossa estrutura corporal. Nós fomos criados, nossa estrutura é para passar fome, aguentar semanas sem comer. O homem vivia numa escassez imensa. E não temos garras afiadas, os nossos dentes não são tão grandes e pontudos, não éramos bons caçadores, ao contrário, tínhamos que estar sempre escondidos nas cavernas e catar algum resto que sobrasse na floresta. A vida era bem difícil e sobrevivemos. Estamos aqui. Se nossos ancestrais não tivessem sobrevivido nessas condições, não estaríamos aqui. Então hoje as pessoas estão se matando pelo quanto comem, não pela falta de comida. Eu acredito que tem mais gente morrendo por excesso de comida do que gente por falta de comida hoje em dia.
Então comemos 100, 200, 300 vezes mais do que deveríamos, do que realmente necessitamos. Portanto, o jejum combinado com exercícios, uma boa hidratação, é um grande passo na saúde e na longevidade. Vamos estender esse assunto num próximo vídeo.